Quando tu for falar sobre o pé direito, eu pego e vou botar o pé assim, tá? Tá. Oi, gente! Aqui é a Ellen, a arquiteta. Eu estou começando a fazer alguns vídeos aqui sobre arquitetura, sobre decoração. Então eu vou trazer várias ideias também sobre o curso de arquitetura. E eu quero que vocês coloquem nos comentários algumas coisas que vocês querem ver por aqui, algumas dúvidas. E pra gente começar a se entender, eu vou falar algumas palavras que os arquitetos usam que parecem ser estranhas. Claro que às vezes são palavras que já são comuns, mas são usadas de outra forma pelos arquitetos. Então vamos lá! Pé direito. Não pé direito. Não é esse pé direito, gente. Dá like. Pé direito é uma das palavras que eu uso e sempre as pessoas ficam pensando o que ela tá falando. Mas é uma coisa muito simples. Na realidade, não tem nada a ver com o pé direito, tá? Tem a ver com a altura entre o chão e o forro. Então, como vocês podem ver, isso é um pé direito. Então, é somente a altura entre o piso e o forro. Cobogó. Essa palavra nunca ninguém sabe o que é. Cobogó, na verdade, é um elemento, é um material. Seria um material de construção, mas ele é usado mais na decoração. Ele é um elemento vazado para permitir a entrada de iluminação, a entrada de ventilação. Geralmente feito de cimento. Aqui algumas imagens para vocês saberem do que eu tô falando. Então é muito legal de usar o cobogó em áreas para fazer uma divisão, mas que tu quer ainda ter uma ventilação entrando, uma luminosidade entrando. Então ele não divide totalmente o ambiente. Brise. O brise é utilizado geralmente nas fachadas para controlar um pouco da entrada de sol dentro do ambiente. Você já deve ter visto algumas janelas, às vezes uma coisa que parece uma grade, mas na verdade não é, ela tem uma função específica. Claro que algumas vezes não é feito de uma forma tão bonita esteticamente, mas tem muitos brises legais que a gente pode utilizar de madeira, de concreto, metálico, que fica muito bonito na fachada também, mas por trás da estética tem também a funcionalidade, que é a entrada de luz solar. Te liga nesses exemplos. Cura. Não é cura de doença, gente. Esse termo é muito utilizado na construção civil por engenheiros, por arquitetos. Quem tá mais ligado dentro da construção, assim, que constrói, pedreiro, já sabe do que eu tô falando. A cura é uma expressão utilizada para dizer a cura do concreto, que é o tempo que o concreto vai ficar secando até que ele esteja pronto para ser tirado das formas, para ir para uma outra etapa da obra. Então, quando o concreto já estiver seco o suficiente para poder tirar as formas e ser utilizado. Se não tiver o tempo de espera correto, o concreto pode sofrer rachaduras, fissuras, então uma série de coisas que é muito importante ter esse tempo certo. E isso vai ser calculado de acordo com o concreto de cada obra, de acordo com o tempo, o clima, também varia de acordo com a região. Então fica de olho aí na sua obra para não ter problema. Eu achava que cura era... Tipo assim, minha obra tá uma porcaria, daí eu chamo o arquiteto pra trazer a cura pro meu problema, entendeu? Podia ser isso. Levantamento. Esse parece uma palavra super simples, né? Levantamento e tudo mais, levantamento de peso. Mas os arquitetos usam essa palavra, eu usei muito na minha época de estágio, pra se referir a levantamento de medidas. Então, quando a gente fala assim, eu vou lá fazer um levantamento. Aí a gente tá falando sobre isso. Vou lá fazer um levantamento de medidas. Vou no apartamento, vou na casa, vou na obra. Fazer esse levantamento todo das medidas, que é medir. Não precisa de andaime para levantamento? Não. Corte. Esse termo já aconteceu diversas vezes de fazerem piadas sobre isso, porque ninguém nunca entende do que tu tá falando. Corte. É um corte, é um machucado. Imagina uma casa que eu passo uma faca e corto ela. Exatamente isso, só que eu vou estar representando isso em um desenho técnico. Então eu vou cortar uma vista da casa para mim conseguir ver cada coisinha que tem dentro. A laje, o tipo de forro, o tipo de piso. É uma forma de desenho muito importante, porque ela mostra coisas que tu não enxerga, né, geralmente. Tu tá dentro da tua casa, tu não sabe exatamente o que tem acima
do teu forro. No corte, tu veria exatamente o que tem acima do forro. Seria muito legal poder cortar de verdade, assim. Mas não dá. Só desenhando. Não, mas dá sim. Às vezes os caras usam aquelas jatos de água. Tem alguns vídeos na internet aí, eles pegam um jato de água e cortam assim um celular no meio. Tá, mas numa casa, né? Não, Uma ainda laje. não, né? Uma laje, De repente gente. pode ser o primeiro canal aqui a cortar uma casa com jato de água. Claro. O corte é a representação do desenho, né? Como eu falei, como se fosse cortar a casa e ver o que tem dentro. Mas a gente tem dentro da ferramenta de corte, a gente tem o corte de pele. E o corte de pele, esse então vira mais piada ainda. Porque não tem nada a ver com o corte de pele literal. Se for um arquiteto depressivo, complica aí nessa. Não é isso, gente. Não façam nada. O corte de pele, ele é o mesmo corte que eu tava explicando, só que ele vai mostrar mais detalhes. Esse é o famoso corte de pele que todo mundo na faculdade pira pra fazer. Fica dias, semanas fazendo o corte de pele, porque tu vai desenhar o parafuso, tu vai desenhar tudo que tem, como que fixa uma coisa na outra, e daí quando tu vai pensar nisso, é um monte de detalhes. Então é muito importante para que a obra saia corretamente, para que não tenha dúvidas. É uma forma de desenho para que tudo dê certo no final. Shaft. Provavelmente talvez tu não ouviu falar que palavra é essa. Mas se tu mora em algum apartamento, ou já morou, ou já visitou algum apartamento, tu vai saber de algum lugar que tu acha estranho. Ah, lá no banheiro tem um pedacinho de parede a mais, tem um canto lá que tem um pedaço de parede aparecendo, parece um pilar, mas é maior. E às vezes as pessoas não sabem o que é aquela paredezinha saliente aparecendo ali. Geralmente é um shaft. Para que serve um shaft? No shaft se passa todas as instalações hidráulicas do condomínio ou do prédio em si. Isso geralmente acontece, tá? Às vezes tem em outros lugares, mas tem muitos prédios que fazem os shafts no box de banheiro, que é uma saliência que vem de parede ali, onde atrás daquilo tudo tá passando um monte de encanamento. Então tem que ter muito cuidado na hora de furar um shaft ou fazer alguma coisa ali, porque tem um encanamento passando ali atrás. Pode voar cocô na pessoa se ela quebrar o cano errado? Pode acontecer muitas coisas. Achura. Esse termo talvez tu não tenha ouvido muito, só se tu já lida com arquitetura, sabe que para representar um desenho a gente precisa das achuras. E elas também são responsáveis por travar os programas. Mas as achuras, elas são nada mais do que representações de desenho de texturas. Então, se eu tenho uma parede, para mim representar que eu tenho uma parede, eu vou botar uma achura sólida, uma achura demonstrando que parede é aquela. Ou uma achura de concreto, ela vai ter uma textura ali no desenho que lembra o concreto. Se for tijolo à vista, vai aparecer os tijolinhos à vista, assim, desenhados. Se a pessoa quiser ser muito precisa, vai aparecer ali os tijolinhos, vai aparecer ali a graminha, vai aparecer várias coisas. Claro que existe a achura mais técnica, né, que vai representar um desenho técnico, inclusive tem normas, assim, de como representar. Também tem uma achura um pouco mais visual, para que seja mais fácil de entender o que está sendo representado no desenho. Croquis. Croquis nada mais é que um desenho, um esboço, uma primeira ideia. Pode ser um rabisco, pode ser de várias formas. Tem muitos croquis que viram famosos, né, que ficam famosos por ser um croquis ou um esboço dos primeiros rabiscos de um arquiteto de um prédio famoso, né? E quem sabe um dia um croquis meu fica famoso também, né? Mas por enquanto os meus croquis são só pra as primeiras ideias do projeto. Geralmente o arquiteto vai ter sempre um caderninho ali que a gente chama de sketchbook, podia ser outra palavra, mas não botei aqui, que a gente vai estar ali rabiscando e fazendo as primeiras ideias, os primeiros esboços de qualquer projeto. Planta! Não é essa planta aqui, tem um gente. croquis, ó. Aqui vai ser um croquis. Gente, não é essa planta, tá? A gente usa a planta... Tira a planta. Não confunde. A planta é o desenho que a gente mais usa, digamos assim. E que muitos arquitetos... que a maioria das pessoas sabe que o arquiteto faz, né? O arquiteto desenha a planta. Tem gente que nem sabe nem isso, mas enfim. Planta é a representação
da casa, do prédio, do que for, visto de cima em corte. Agora bugou tudo, né? Lembra que eu tinha explicado do corte, né? Que eu pego a casa e corto assim. Imagina que a planta é a Tirar casa... o forro da casa, Pode- tirar o telhado. Aí isso aqui daí entra É uma vista questão. pelo Google Maps. A planta mesmo, ela não é só tirar o telhado. Ela geralmente é um corte passado a 1,5 m por aí do chão. Porque a gente consegue enxergar janelas, a gente consegue enxergar as portas cortadas, entende? Então é como se eu pegasse, tirasse o telhado ali, cortasse, fizesse uma fatia assim e olhasse de cima. Deu pra entender? Você entendeu? Não. Não, entendi sim. É como se É que fosse se eu só- visto pelo satélite. Se eu só tiro o telhado, eu não vou ver as minhas janelas, porque eu vou estar vendo só paredes, entende? Entendi, é como se cortasse no topo da janela, assim. Isso. É como se eu cortasse, eu vou mostrar, eu vou desenhar, eu vou fazer alguma coisa pra vocês entenderem, porque é meio difícil de entender. Mas olhando depois vocês vão entender. Você consegue olhar uma planta e ver a porta, ver a janela, ver toda essa localização vista de cima da casa, do apartamento que seja. Essa parte aqui de cima. Então, foram essas palavras que eu selecionei aqui. Tem muitas outras, mas essas são as que eu mais uso ou as que já aconteceram histórias engraçadas com elas. Então, se você sentiu falta de alguma palavra, se já ouviu o arquiteto falando alguma palavra que você não entendeu nada, coloca aqui nos comentários que eu posso talvez fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu não sei qual plataforma tu tá assistindo esse vídeo, mas tu já sabe, né, como que funciona. Se inscreve aqui no canal, que agora vai começar a vir vários vídeos diferentes aqui. Deixa o seu like se você gostou e comenta também o que você quer ver mais por aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!